Áudio. Agora vai, eu estava sem áudio. Todo mundo consegue me ver? Todo mundo consegue me ouvir? Sim, que ótimo. A doutora Renata me escuta também? Escuta. Perfeito. Assim. Gostaria de agradecer. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Eu sou a atual presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Unigran Rio. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Eduardo e da doutora Renata por estarem aqui hoje com a gente, disponibilizando seu tempo para palestrar um pouquinho para a gente esse assunto tão importante. E eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, do Dr. Eduardo e da doutora Renata. Então, o doutor Eduardo ele é médico generalista pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, terapeuta sexual pela USP, clínico geral no ambulatório da terapia hormonal para pessoas trans e travesti na UBS República, área de atuação em saúde da população LGBTI, e a doutora Renata. A doutora Renata, ela é professora assistente da Unirio, médica ginecologista do Hospital Universitário Grafê, mestre em ciências pela UIF, pós-graduada em ginecologia endócrina pelo IFE e especialização em sexualidade humana e terapia sexual pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. E o que vocês precisarem é só me chamar que eu estarei aqui ouvindo, acompanhando tudo. As perguntas a gente vai responder no final, então quem tiver interesse, alguma dúvida, é só mandar aqui no chat que a gente vai recolher todas as dúvidas para perguntar para eles no final. Boa palestra, gente. Muito obrigada. Ok. Queria agradecer o convite, viu, Fernanda? Agradecer o convite também da doutora Renata, porque a gente está palestrando junto, ela que me trouxe para essa proposta. E qualquer dúvida, assim, a gente vai tirar no final, vai conversar sobre. E esse é mais para a gente poder começar a abordar o tema da sexualidade, sabendo que isso é muito importante, que esse tema nem sempre é tão bem abordado dentro da faculdade, ou a gente não tem tantos espaços para discutir sexualidade. Agora, com o período da pandemia, então, as dúvidas só aumentam, né? Então, a gente queria trazer essa proposta de discutir a sexualidade nos tempos de pandemia, nos tempos de coronavírus, porque mudaram alguns parâmetros da nossa relação social, e isso acaba influenciando também como nós, como profissionais de saúde, pelo que a Fernanda falou também, tem outros profissionais de outras áreas também, enquanto sociedade, como que a gente tem que reagir, como que a gente deveria se comportar e como isso pode acabar afetando o nosso dia a dia e nossa vida sexual. Renata, você quer fazer alguma introdução? Okay. Eu queria agradecer também ao convite, agradecer mais uma vez a parceria aí com o Edu, né? A gente começou isso lá no início, né? Em abril, quando começaram essas aulas das ligas, né? Então foi uma parceria que deu super certo e a gente foi convidado. Queria agradecer para a gente poder estar falando, por a gente estar sendo chamado para falar mais uma vez de um tema que a gente gosta tanto. Então, obrigado e pode começar aí, Edu. Então, primeiro para a gente falar um pouco do coronavírus, a gente vai dar uma introduçãozinha rápida sobre o coronavírus para repassar assim, quais são os sintomas gerais, né? Os sintomas, como é um coronavírus, assim como os outros vírus dessa família, causam sintomas de resfriado na grande maioria das pessoas, sintomas de um resfriado leve, né? Dor de cabeça, dor de garganta, febre, tosse, dificuldades na respiração, calafrio, diarreia. Foi avaliado já que a maioria das pessoas, 85% das pessoas com coronavírus, desenvolvem quadros leves, 15% desenvolvem quadros mais graves, sendo desses 5%, maioria com comorbidades, ou quando recebe uma carga viral muito grande, podem evoluir para quadros que necessitam de atendimento intensivo, ou serem encaminhados para UTI. Para a gente falar um pouquinho da transmissibilidade, o coronavírus, por que a gente ficou tão preocupado, né, em relação à transmissibilidade do coronavírus? Rê, você quer falar um pouquinho? Posso. Então, quando a gente fala de taxa de transmissibilidade do coronavírus, né, a gente hoje a gente sabe que no Brasil ele tem uma das maiores taxas de transmissibilidade de vários países já avaliados, né? O próprio Imperial College
né? Ele publicou em final de abril, mostrando que entre 46 ou 48 países, não me lembro, a gente estava com a maior taxa, que era de 2,8. O que isso significa? Né? Isso significa que cada uma pessoa infectada ela é capaz ela infecta 2,8, ou seja, cada 10 pessoas com Covid, a gente vai ter o potencial de infectar 28. Né? Então, é um vírus que, embora não tenha uma transmissibilidade tão alta como, por exemplo, do sarampo, que é muito maior, né? Mas o sarampo, como o Edu vai explicar um pouquinho mais adiante, a gente tem a vacina, né? Que protege a gente contra essa transmissão. Né? Mas o coronavírus, a gente ainda não tem nada, né? E é uma taxa de transmissibilidade alta, que é o que justifica a gente estar tendo essas altas taxas de indivíduos com a doença, né? E que vem preocupando e vem trazendo essa questão toda aí mundial, né? Sim. Então, para a gente falar um pouquinho sobre letalidade, né? A gente falou de transmissibilidade, falar um pouquinho sobre letalidade. Lá no começo, quando a gente começou essa aula, lá no final de abril, a gente estava falando de um quadro de... O Brasil tinha menos de 6 mil mortes, 5.900 pessoas mortas, com 435 casos confirmados nas últimas 24 horas, entre o dia 29 e o dia 30 de abril, com um total, na época, de 85.380 casos oficiais. Esse cenário mudou um pouco comparando esse período do mês inteiro que a gente teve de maio. As mortes subiram de 5 mil para 27.276 casos de morte, com 465.459 casos confirmados. Isso de quando eu atualizei esse slide, foi entre o dia 27 e o dia 28, 512 mortes. Um estudo da Universidade de Pelotas, se não me engano, avaliou que esses dados, que estão baseados em dados oficiais do governo, dados oficiais de cada estado do país e de cada região, eles podem ser dados que ainda mostram resultados muito inferiores da realidade, porque a gente tem uma falta de teste, uma subnotificação grande, uma sobrecarga dos serviços de saúde para poder avaliar a quantidade de casos reais e também uma dificuldade de poder avaliar os casos pós-morte pelo serviço de verificação de óbito, o que leva, na verdade, a gente a suspeitar que a taxa de morte seja 5 a 7 vezes maior do que esses números. O que assusta, porque o pico ainda é de crescimento no Brasil, então não é o momento da gente estar falando de deixar o isolamento, porque a gente ainda está crescendo nessa curva. E o que é essa curva que a gente fala tanto, né? Já vou falar especificamente da curva. O último momento que eu dei essa aula, que foi há 2 semanas atrás, o Brasil era o 6º país com maior número de casos, maior número de mortos pelo coronavírus. Já até agora, o Brasil chegou a ser o 2º país com maior número de mortes, com maior número de casos, e o 5º país com maior número de mortes no mundo inteiro. A gente passou a Espanha e agora tem perdido só para os Estados Unidos em relação à quantidade de casos, considerando o fator de estarmos com uma subnotificação, ou seja, a quantidade de casos nossa pode ser de fato muito maior, e a gente está muito próximo de ser o epicentro da América Latina. Para explicar um pouco do isolamento, por que essa curva crescendo e por que a gente teve aquela discussão lá no começo do isolamento vertical e horizontal, e que a gente tem que explicar aqui. No começo, a proposta de vários países, a Inglaterra, a Holanda e o Brasil, chegaram a propor isolamento vertical. O que seria esse isolamento vertical? Restringir grupos de risco, pessoas idosos, pessoas com doenças crônicas, permanecessem em isolamento enquanto o resto da população, jovens, adultos, população economicamente ativa, continuasse suas atividades normais. Então, sem fechamento de escolas, sem fechamento de lojas, na ideia de não atrapalhar a economia e que isso ia proteger o grupo de risco. O Imperial College, que a Renata comentou, lançou um estudo também em abril, dizendo que essa proposta não seria uma boa ideia. Aqui na Inglaterra, a proposta foi banida, porque foi avaliado que se fosse mantida a proposta do isolamento vertical, o número de mortos seria muito maior, considerando que a Inglaterra hoje é o epicentro da Europa. E daí foi proposto o isolamento horizontal, que é a restrição total, a quarentena para poder limitar o avanço da doença. Então, nisso, como a gente está trabalhando num cenário de poucos testes, somente com a testagem geral a gente poderia fazer a contenção, o isolamento horizontal, a quarentena geral, fechar lojas e só deixar serviços essenciais abertos seria a melhor opção para todo mundo.
O Brasil, até o momento, não conseguiu se adequar a essa regra, porque não teve uma decisão correta do governo, né? Então, o governo Bolsonaro foi avaliado como a pior gestão em relação à crise do coronavírus, porque tem ido na contramão do mundo, né? Então, não tem tido nenhuma orientação em relação à quarentena de fato. Ou seja, o Brasil não pode começar a falar de flexibilizar o isolamento, porque o isolamento ainda não foi feito adequadamente no Brasil. E esse isolamento, a importância dele é exatamente para a gente poder achatar a curva. Quando a gente fala de achatar a curva, seria essa primeira imagem aqui. Não é para falar de evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Então, porque ainda não temos uma cura, ainda não temos uma vacina para o coronavírus. Então, o grande risco é que o sistema de saúde ele tem uma capacidade máxima de leitos, uma capacidade máxima de profissionais de saúde para poder atender. Se todas as pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, vai faltar leito, vai faltar serviço para essas pessoas. Então, a gente, com essas medidas protetivas, as medidas de quarentena, isolamento e restrição de mobilidade, a gente consegue fazer com que essa curva de pessoas adoecendo pela doença seja mais prolongada no tempo. E isso garante que a gente possa garantir atendimento para todas essas pessoas. E qual que é o risco quando a gente comenta sobre imunidade de rebanho? Que foi um discurso que ficou bem famoso no começo da crise, a gente começar a falar da imunidade de rebanho. E por que ele não se adequa no que a gente está enfrentando agora do coronavírus? A imunidade de rebanho, ela só pode ser utilizada, é o termo que só pode ser utilizado quando a gente está falando de imunização por vacina, né? Então, vou dar o exemplo aqui com a imagem que a gente tem, vou dar o exemplo do sarampo. São Paulo passou ano passado por uma epidemia de sarampo. A gente teve entre o primeiro e o segundo semestre um quadro bem grande de novos casos. Teve um surto e espalhou pela cidade inteira. Então, teve que ser feito um controle muito grande. O problema é que nem todas as pessoas podem ser vacinadas, ou então a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar em todas as pessoas. Garantindo que a todas as pessoas ao redor dessas que não podem ser vacinadas tenham a vacina, a gente diminui o avanço da doença e nisso a gente consegue ter um controle maior, né? Então, falar da imunidade de rebanho, permitindo que pessoas adoeçam, pessoas morram pela doença, isso é muito arriscado, é um discurso muito perigoso, porque, na verdade, para o coronavírus, como a gente não tem uma vacinação e nem cura, a gente não pode falar desse termo. E para a gente ressaltar só as orientações. As orientações em relação à pandemia são de higiene, né? Então, lavar as mãos com sabão e álcool em gel, cobrir o nariz ao espirrar ou ao tossir, evitar aglomeração, manter a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas, manter ambientes bem aerados e evitar compartilhar instrumentos utensílios de uso próprio, né? Você quer complementar alguma coisa, Rê? Eu acho que até aí você pode seguir. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, falar um pouquinho geral do corona para a gente poder, nada que eu acho que todo mundo já não esteja cansado de saber, né? Mas para a gente poder entrar efetivamente no tema da sexualidade e para a gente poder entender por que isso interfere. E eu acho que uma coisa que vai ser bacana, porque quando a gente deu essa aula há um mês atrás, né, a gente estava muito mais preocupada com a questão da sexualidade, de como que as pessoas iam conseguir lidar com a sua questão sexual enrustida, guardada ali, né, pela questão do contato. E hoje, né, a gente tem uma outra abordagem também, porque a gente vai ter que falar um pouquinho, inclusive, da questão psicológica, mental, que o Covid e essa quarentena toda estão trazendo e que está influenciando muito nos relacionamentos, né? Exatamente, é isso que a gente fala, essa tensão sexual, como é que tá, né? Então, as orientações quanto à atividade sexual, elas continuam, no geral, as mesmas. No começo da pandemia, a gente teve, pela Comissão de Sexologia da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, algumas orientações gerais em relação a quais atitudes, né, em relação à vida sexual de pessoas com parceria ou pessoas solteiras, como que deveria acontecer. Aqui a gente fez um resuminho geral. Para casais que estão isolados juntos, o sexo está liberado. Mas depois de explicar tudo, eu quero que a gente retorne nessa imagem. Para parcerias que estão longe, seria o momento de evitar romper com o isolamento, romper a distância para poder se ver,
para evitar o contágio entre essas pessoas, né? Lembrando que muitos casos do coronavírus são casos assintomáticos, então pessoas podem transmitir entre si sem estar sabendo que estão com coronavírus. Nesses casos de parcerias distantes, foi sugerida a intimidade virtual, né? Então, usar a internet, assim como a gente está usando para poder dar uma palestra, é usar a internet também para poder ter atividade sexual. Para relações poligâmicas, então relações múltiplas, relações poliamorosas, relações poligâmicas, seria um momento para os casais que não moram com uma terceira ou quarta ou mais pessoas, evitarem trazer novas parcerias para dentro da sua casa, exatamente pelo mesmo motivo de manter as orientações de isolamento. Então, como você não tem como garantir que a outra pessoa não esteja com coronavírus, você acaba se expondo a um risco de contaminação com o vírus. E para a grande maioria das pessoas, isso independente se está dentro de parceria ou não, a masturbação continua sendo o melhor autocuidado para poder manter ativo esse desejo sexual e ativa essa necessidade sexual também. Retornando aqui na primeira imagem, que é do casal isolado, foi também adicionado, à medida que a gente foi vendo o avanço da doença, foi também adicionado que casais, mesmo morando juntos, compartilhando o espaço, caso um dessas pessoas seja um grupo de risco e outra apresente sintomas, elas devem, dentro de casa, permanecer isoladas entre si para evitar o risco de contaminação ao coronavírus. Lembrando que o coronavírus, mesmo que a gente tenha visto casos de falecimento devido em pacientes jovens ou sem comorbidades, ainda é mais grave para pessoas com comorbidades. Doenças crônicas, aqui na Inglaterra teve uma associação muito grande com casos de diabetes, 1/3 dos pacientes que faleceram nas UTIs eram pacientes diabéticos também, pessoas que tiveram exposição a maiores cargas virais, então profissionais de saúde que estão trabalhando no front, acabam sendo um grupo de risco maior. Queria falar um pouquinho só nesse slide, rapidinho, Edu. Uma coisa que é importante a gente deixar bem claro é que até agora a gente não conseguiu identificar ainda uma transmissão sexual por fluidos, né, genitais. Então, nem no esperma, nem na secreção vaginal. Na verdade, essa transmissão ela está relacionada diretamente ao contato próximo, né, que a gente tem, que é o mesmo motivo pelo qual a gente evita essa proximidade e mantém o isolamento, esse distanciamento entre as pessoas. Então, quando a gente vai falar de atividade sexual, que é o que todo mundo badala tanto, assim, pode, não pode, como o Edu falou bem, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual é o tipo de relação, exatamente isso. Então, se é um casal, né, se é um casal que mora junto, se é um casal de namorados e moram separados, ou se é uma relação poligâmica, mas toda essa transmissão e toda essa questão em relação à atividade sexual, ela, na verdade, está relacionada com a proximidade que a gente tem. Então, numa relação sexual, a gente sabe que tem beijo, né? A gente sabe que a gente tem uma boa proximidade direta. Então, assim, essa, na verdade, é que é a grande questão, não é a atividade sexual propriamente dita. Então, isso é uma coisa que é importante. Alguns estudos já mostraram que que são muito pequenos, que poderia ter alguma coisa no espermatozoide, mas assim, não tem nada comprovado, né? Os estudos são muito fracos em relação a isso, que a gente vê que essa transmissão mesmo é pelo contato muito próximo que a gente tem durante a relação sexual, né? Exatamente. Como que a gente trabalha nesses estudos? A gente trabalha com uma amostragem, né? Então, a amostragem que a gente teve agora não foi nenhum valor com grande variedade. Significativo, né? Isso, um valor significativo para a gente poder falar que sim, existe transmissão por atividade sexual, mas não dá para negar que a atividade sexual é uma atividade que tem proximidade, né? Então a gente compartilha, além de compartilhar fluidos genitais, a gente compartilha saliva, compartilha perdigotos, compartilha bastante coisa além do esperma ou dos fluidos vaginais, né? Então é importante a gente lembrar também que aqui a orientação não é o coronavírus ser uma doença sexualmente, uma infecção sexualmente transmissível, que não é esse o caso. A gente está falando, sim, do sexo ser uma forma de exposição próxima. Exato. Se a gente tem um casal, por exemplo, que mora junto, faz tudo junto, está dormindo na mesma cama, que você não tem uma diferenciação entre talheres, entre uso de pratos, usa a mesma toalha, divide a mesma toalha de banho, a gente tem que se questionar se a relação sexual traria algum risco a mais para um casal que está vivendo assim,
de transmissão, ou se a gente está falando do mesmo tipo de transmissão, né? Uhum, exato. Mas assim, o tesão acumulou, o que que eu devo fazer? A principal orientação hoje é a masturbação, né? Então, para a gente poder falar um pouco de masturbação, a gente tem que abordar alguns temas que são mitos e outros temas que são verdades. Primeiro de todos é abordar que, para muita gente, masturbação continua sendo um tabu. A gente vive numa sociedade que tem valores religiosos, valores culturais muito fortes e que acabam subjugando a masturbação a um ponto que ele, na verdade, não está bem ali. Que seria que a masturbação não é saudável ou que a masturbação é algo imoral, algo errado. Então, primeira coisa que a gente tem que falar é que a masturbação é saudável, ela traz benefícios para o corpo, e a gente tem que abordar um pouquinho a visão em relação à masturbação de forma diferente. Isso é um papel de profissionais que trabalham com saúde sexual, como eu, como a doutora Renata, e como vários outros profissionais que eu espero que saiam daqui. Primeiro mito que a gente tem, então, seria que a masturbação não é saudável. É importante a gente falar também que desde o começo da pandemia isso virou um assunto, o fato da masturbação servir como uma proteção para a doença, porque melhora a imunidade. Então, a gente tem que falar também, de novo, os estudos que relacionam a masturbação com o sistema imune, né, com resposta imunológica, são estudos que não têm valores significativos. O que existe, sim, é um leve aumento de IgA, mas não seria o bastante para poder fazer uma proteção imunológica. Lembrar que a atividade sexual ou a masturbação não produzem uma resposta imunológica tamanha para te proteger de qualquer infecção sexualmente transmissível, e não seria diferente com o coronavírus, né? Mas sim, a masturbação melhora quadros de ansiedade, né? Então, ela ajuda a gente a controlar quadro de ansiedade, melhora o ciclo circadiano, então, pode sim ajudar na qualidade do sono. Existe alguns estudos com valores significativos, comparando homens que se masturbam mais, com uma frequência de pelo menos 5 vezes ao mês, pelo menos 21 vezes ao mês, desculpa, com outros homens que não se masturbam com tanta frequência, uma diminuição do risco de câncer de próstata nesses homens que têm maior hábito masturbatório. Né? E também para mulheres ou pessoas com vagina, lembrando que existem mulheres com pênis e homens com vagina, que se masturbam, existe redução de sintomas pélvicos na menstruação, uma melhora também melhora do sono, uma melhora no estresse, e uma melhora também na produção de fluido vaginal, o que acaba diminuindo os sintomas de dor na penetração, diminuindo o risco de infecção urogenital. E é importante que a masturbação é uma forma de autoconhecimento, né? Então, você descobre seus pontos erógenos quando você mesmo sabe se estimular, sabe quais são os pontos do seu corpo, além da região genital, além da região pubiana, região anal, que existem para você poder se estimular. Então, é uma ótima forma de você se conhecer e poder se apresentar para outra pessoa numa relação sexual e sabendo quais são os seus pontos prazerosos, seus pontos erógenos. Hoje é considerado, né, pelas sociedades de sexualidade, inclusive, a forma mais segura, né, de você estar desvendando sua sexualidade, estar usando sua sexualidade em tempos de Covid. A gente vai falar um pouquinho mais à frente de outras coisas, mas assim, hoje, se a gente pudesse considerar o mais seguro seria isso. Não estamos falando que não é para ninguém transar, só estamos falando que o mais seguro que a gente tem é exatamente isso. Como o Edu falou, realmente é um grande tabu, especialmente na população feminina, né? Por toda uma questão social, de criação histórica, né? Então é um grande tabu, né? Então também não adianta a gente achar que em tempos de Covid, pessoas que têm uma questão moral muito grande com isso, talvez vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas aí eu acho que esse tempo de pandemia, como todo mundo está falando em várias coisas, vale a gente rever e vai fazer com que o normal tenha que mudar, né? Exatamente. Países ao redor do Brasil, inclusive, como a Colômbia, o próprio Ministério da Saúde orientou a masturbação como a melhor prática para manter a vida sexual com qualidade durante esse período de isolamento e manter o isolamento também. E não é uma orientação só para pessoas solteiras, né? Também para pessoas que estão dentro de relacionamento, inclusive a masturbação por vídeo, a masturbação compartilhada é uma forma de manter esse desejo sexual ativo e sair um pouco da rotina, que a gente vai falar mais para frente. Como que ficam os relacionamentos nessa quarentena? A gente está falando de vários relacionamentos aqui.
Antes mesmo de falar dos relacionamentos, queria falar um pouquinho dos vínculos conjugais, que é uma teoria do Vitor Dias, que é um psicodramatista que a gente estuda dentro da sexualidade humana, que fala de quais são os tipos de vínculo que existem dentro dos casais, né? Que são três: os vínculos de conveniência, os vínculos amorosos e os vínculos de... Ui, me deu branco. Conveniência, os vínculos amorosos e os vínculos compensatórios. Isso, perdão, que me deu um branco geral aqui na palavra. Vou explicar um pouquinho quais são. Os vínculos amorosos não são os vínculos patológicos, na verdade são os vínculos ideais, que é quando duas pessoas ou mais estão juntas porque se amam, né? Os vínculos compensatórios é quando essa relação compensa. Então, para colocar aqui um exemplo, e não quero estereotipar gêneros, mas colocar quando uma pessoa na relação tem uma quantidade de dinheiro e a outra pessoa na relação tem necessidade dessa quantidade. Então, compensa estar junto, embora não tenha ali sentimentos, né, muito fortes. Ou vínculos de conveniência, que, de novo, sem querer determinar gêneros nessa relação, um membro da parceria ou uma membra da parceria tem filhos juntos, né? Esses parceiros tiveram filhos, mas eles já não têm mais sentimentos um pelo outro, mas eles estão juntos por conveniência. E por que é importante a gente destacar esses tipos de vínculo? Porque isso vai afetar nessa relação desse casal que a grande maioria está isolado junto dentro de casa e está tendo que conviver, né? Então, a comunicação entre essa parceria, para a gente evitar conflitos entre parceria para vínculos que não são vínculos amorosos, então, não são vínculos que predominantemente estão ali pelo amor que essas pessoas compartilham entre si, é importante a gente trabalhar a comunicação para evitar conflito e evitar rompimento. E isso pensando também em relacionamento não monogâmico, né? Então, a gente tem que adicionar sempre outros relacionamentos que fogem do padrão que a gente tem desse padrão cis, heteronormativo e monogâmico na nossa sociedade, para incluir pessoas que vivem relacionamentos múltiplos, que podem ter essas crises porque necessitam se relacionar com outras pessoas ou que acabam tendo que rever o contrato desse relacionamento, né? Então, que agora que viviam um relacionamento múltiplo, viviam com outras pessoas e por ter que se isolar, entre casal se isolar distante de outras pessoas que estariam ali comungando desse relacionamento, acaba mudando esse contrato, mudando essa relação. Quer adicionar alguma coisa? Eu acho que, assim, você botou muito bem essa questão dos vínculos conjugais, né? A gente tem visto muito isso na prática, né? Então, eu hoje com essa questão da telemedicina, né? Então, a gente vê que muitas pacientes que às vezes procuram a gente faz uma teleconsulta achando que é uma questão física, ginecológica, né? Estou falando do meu ponto de vista como ginecologista, e o que eu estou vendo cada vez mais é realmente a questão dos relacionamentos. Então, cada vez mais as pessoas precisam de alguém para escutar. Porque o que essa quarentena está fazendo? Essa quarentena com isolamento social, ela está fazendo com que as pessoas elas fiquem juntas 24 horas por dia, né? Então, você tem uma aproximação maior entre os familiares, com isso você aumenta a tensão, né? Então, você aumenta essas questões dessas tensões familiares. Então, se eu já tenho um casal, né, que previamente não tava com um relacionamento muito bom, mas os dois trabalham, ou um trabalha e o outro fica, eles não têm essa convivência o tempo inteiro. E quando você começa a ter essa convivência, os problemas que você tem da relação, eles ficam cada vez mais nítidos, você começa a ter mais pontos de tensão, você começa a ter mais brigas, e aquele relacionamento começa a ficar mais próximo do insuportável. Então, a gente está vendo muito isso. Eu, recentemente, atendi uma paciente que, conforme você disse, né, do vínculo de conveniência, ela falou, eu preciso do pai da minha filha, porque eu trabalho, ele está de home office, eu não tenho com quem deixá-la. Mas eu não quero meu marido. Então, essa questão, essa diferenciação, ela começa a ficar cada vez mais evidente. Sem contar que na quarentena a gente tem aumento do consumo de álcool, né, que a gente sabe que também predispõe mais a atritos nos relacionamentos que não estão tão estáveis, né? Então, essa quarentena, esse convívio, né, ele para aqueles casais que não estão muito estáveis, eles acabam trazendo muitos problemas, porque a gente precisa de um distanciamento, né? Em qualquer relacionamento, por mais amoroso que seja, esse distanciamento ele é importante,
né? Cada um ter o seu tempo para você poder ter um relacionamento saudável, né? Exatamente. E assim, só para poder fazer uma visão geral assim, de qual é a nossa função enquanto terapeuta, né? Terapeuta que trabalha com sexualidade, a gente não trabalha só vida sexual, a gente também trabalha vida conjugal. Nós somos terapeutas sexuais e de casal. Então, por isso que a gente fala do relacionamento aqui e faz parte da qualidade de vida, né? Então, quando a gente avalia a saúde em termos gerais, considerando o termo da OMS de quais O critérios que a é gente vai. saúde sexual? Exato. A gente tem que avaliar também a qualidade de vida sexual, a qualidade de vida matrimonial, né? Então, de relacionamento. Isso sim é importante para a saúde em termos gerais, né? Assim como a Rê falou, do excesso de convivência, isso gera atrito e um risco muito grande desse excesso de convivência que a gente já debateu aqui, já discorreu bem, é a própria violência doméstica, né? Então, nesses relacionamentos compensatórios, nesses relacionamentos de conveniência, a gente tem visto, desde o começo da pandemia até agora, um aumento muito alarmante dos casos de violência doméstica. Então, no Brasil, teve um estudo da ONU Mulheres que avaliou em vários países, inclusive o Brasil, que teve um aumento de 8 a 9 vezes de denúncias ou de relatos de casos de violência doméstica. Então, são mulheres que estão expostas a marido, tem que conviver, né, nesse isolamento com pessoas que são seus algozes, né? São vítimas que estão convivendo com seus algozes e elas não estão nesse relacionamento jamais por uma situação de amorosa, uma situação com certeza que tem ali uma enfermidade, tá doente esse relacionamento, precisa ser abordado, e a violência doméstica é um dos sintomas que acaba surgindo desse relacionamento falho. Para a gente poder falar não só das partes ruins, mas também falar da dinâmica de relacionamento, qual que é a proposta para casais que não estão isolados juntos, é sim trabalhar websex, compartilhar nudes e sempre ter o cuidado de evitar que isso possa ser espalhado. Então, fazer isso de forma consensual entre ambas as partes, para evitar que qualquer material que possa ser vexaminoso, ou possa ser usado de forma equivocada, não caia nas mãos erradas, né? Então, sempre ter essa consensualidade de ambas as partes, para quem está praticando websex, para quem está compartilhando nudes nesse período da pandemia, e vale a mesma regra para depois da pandemia também. Agora, Rê, eu queria que você explicasse um pouquinho do ciclo da resposta sexual, que a gente está falando aqui sobre vida sexual, falando sobre sexualidade, sobre qualidade de vida, sobre saúde sexual, mas a gente tem também fatores fisiológicos que precisam ser considerados, né? Então, quando a gente está explicando isso. Então, só para vocês poderem entender um pouquinho rápido sobre o ciclo de resposta sexual, porque a partir dele, a gente entende também alguns acometimentos que essa pandemia ela pode causar diretamente no ciclo de resposta sexual, na questão do desejo, na questão da excitação, na questão do orgasmo. Então, lá na década de 60, né, um casal, William Master e Virginia Johnson, né, que é o famoso casal Master e Johnson, né, eles publicaram os resultados de pesquisas científicas que eles fizeram, então, na década de 60, e nesses resultados eles montaram o que a gente chama o primeiro modelo de ciclo de resposta sexual, que era um modelo linear, né? O que significa isso? Eles afirmaram que a resposta sexual acontecia em 4 fases, né? Então, você teria a primeira fase da excitação, a fase do platô, a fase do orgasmo, né? Que seria, né, aquela fase de prazer máximo, e a fase de resolução, onde todas aquelas alterações que ocorreram no organismo elas vão retornando ao seu estado pré-excitação, né? Depois, na década de 70, né, Ellen Kaplan ela confirmou esse modelo linear, mas ela, na verdade... Volta só o outro slide um pouquinho, por favor, Edu. E ela, na verdade, ela afirmou que para a excitação a gente precisa de um gatilho, né? Então, a gente precisa do desejo, para que a partir daquele desejo que a gente vai desenvolver uma excitação para chegar ao orgasmo, e em seguida a gente tem a resolução, né? Então, como a gente pode ver aí rapidamente nesse ciclo de resposta, a gente vê, por exemplo, que no homem essa fase de resolução é muito mais rápida, né? Então, isso explica porque, por exemplo, o homem
depois que ele tem o orgasmo, que normalmente, né, ele é mais fácil de perceber, porque frequentemente exteriorizado pela ejaculação, né, ele vira para o lado e dorme, porque ele tem uma fase ali de resolução muito rápida, que a mulher é um pouco mais lenta, né? Mas aí, pode passar, por favor. Em 2000, né, veio uma psiquiatra canadense, Rosemary Basson, e ela veio com uma nova proposta de modelo de resposta sexual, que é o que a gente chama de modelo circular. E essa proposta dela, ela veio para tentar esclarecer algumas nuances da resposta sexual feminina, né? Porque Basson falou, Basson explica que a mulher e o homem eles não parecem reagir da mesma forma quando a gente diz acerca da resposta sexual. Então, na mulher, a gente teria dois tipos de desejo, né? A gente tem o desejo sexual espontâneo, que é bem característico do início do relacionamento, né? Mas, de uma maneira geral, depois de um determinado tempo de relacionamento, que a gente não tem como precisar se são meses, anos, mas depois de um determinado tempo de relacionamento, a mulher ela é movida muito mais por um desejo responsivo, né? O que significa isso? A mulher, ela normalmente está no estado de neutralidade, né? Então, ela precisa receber um estímulo, né? Para, a partir desse estímulo, ela vir a desenvolver um desejo, que seria um desejo responsivo, né? E aquele desejo vai gerar uma excitação, e aí mais desejo, mais excitação, até que ela chega a uma satisfação, né? Uma outra diferença do modelo de Basson é que ela diz que a mulher, né, ela tem uma satisfação não somente física, mas também emocional. A mulher ela é capaz, né, de, numa relação, ficar satisfeita sem necessariamente chegar ao orgasmo. Então, a mulher ela não precisa chegar ao orgasmo sempre, não estou falando que a anorgasmia é comum ou é normal, tá? Mas a mulher ela pode se considerar uma relação satisfatória, ainda que ela não chegue no orgasmo, que é muito difícil quando a gente fala do homem. Normalmente, o homem associa muita satisfação sexual ao orgasmo, à ejaculação, né? E ela descreve que no homem, muitas vezes, a relação sexual ela é motivada por uma busca do prazer, e que na mulher a gente pode ter essa motivação também, mas, de uma maneira geral, a motivação é uma busca de uma intimidade, né, de uma intimidade com aquela parceria, ou seja, a mulher, ela muitas vezes, ela está em busca, né, daquela afetividade, de uma maior tolerância às imperfeições do relacionamento, né, de um estabelecimento de um maior vínculo. E por que a gente está falando disso? Porque lá, quando a gente fala que a mulher muitas vezes sai de um estado de neutralidade e ela precisa ser estimulada para, então, se excitar e desenvolver um desejo responsivo, vários fatores podem atuar durante esse período de estímulo, e isso muitas vezes faz com que aquela mulher não chegue ao desejo, né? Então, hoje, a gente sabe que a gente tem interferências tanto psicológicas quanto biológicas, doenças, a própria depressão. Então, você imagina pessoas que já tiveram depressão em tempos de quarentena, confinado em casa, é mais um gatilho para você ter um retorno daquele quadro depressivo. Tudo isso vai interferir nessa questão da resposta sexual. A gente tem questões psicológicas. Dentro das questões psicológicas, a gente tem experiências sexuais negativas, né? Então, que é muito comum, por exemplo, na mulher na pós-menopausa, quando começa a ter um ressecamento. Mas, dentro dessa pandemia, o que a gente tem de fatores que podem interferir nesse ponto de vista psicológico é o estresse que todo mundo está vivendo, né? O medo de adoecer, o medo de morrer. Então, tudo isso está interferindo. Então, embora a gente fale muito dessa questão da sexualidade, da vontade, de como a gente vai conseguir manifestar essa vontade da gente de transar e não está podendo se aproximar muito, tem a questão que muitas pessoas elas têm o contrário, elas estão sem desejo, né? Todo esse quadro de estresse, todo esse quadro de medo,
eles interferem diretamente no ciclo de resposta sexual. Então, a gente está vendo muitas pessoas, isso está sendo muito comum, especialmente nos profissionais de saúde, né? Que a gente está submetido a um estresse o tempo inteiro no trabalho, a gente está mais exposto a pegar, a gente lida com situações extremamente dolorosas ao longo do dia a dia, né? Então, tudo isso interfere. Então, quando você chega em casa, muitas vezes você não tem qualquer tipo de desejo, embora o Edu vai falar aí mais à frente que existem pessoas onde essa quarentena está acontecendo até o contrário. Né? Então, é só saber que vários fatores externos eles são capazes de influenciar direto no desejo sexual e nesse ciclo de resposta, né? E por isso que é importante a gente falar também que sempre quando a gente está tratando de alguma disfunção sexual, está tratando de alguma alteração na sua vida sexual, a gente não fala só de fatores fisiológicos, a gente também está falando de fatores psicológicos. Saúde mental, ela é um ponto importante da saúde sexual, né? Então não tem como dissociar, não tem como ter um remédio milagroso que vai fazer a sua vida sexual voltar ao que era o normal, né? Então é sempre importante a gente avaliar quais fatores psicológicos podem estar influenciando ali. E outra coisa importante a gente falar também, dentro desse modelo linear e modelo circular, é que quando a gente está falando de homem e mulher, a gente aqui está falando de sexo biológico, né? Então, porque temos que lembrar de todas as identidades de gênero, de toda a pluralidade que a gente tem na diversidade de gênero e diversidade sexual. E é importante, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, é possível você ver homens que vão ter esse modelo, uma resposta mais circular, mas a grande maioria, como existe um fator fisiológico aí que a gente está falando, então, de a gente falar de homens cisgêneros, né, homens transgêneros, a gente vai ter sim uma avaliação, pode ter homens que se identifiquem mais com esse modelo circular, que podem acabar perdendo interesse, isso tudo é avaliado dentro de uma consulta, dentro de uma conversa com um profissional de saúde. Sim, muita gente defende que esse ciclo circular de Basson ele é extremamente aplicável a todos os gêneros. Exatamente. Então, é o que a gente falou, juro que isso nunca aconteceu antes. Por que minha vida sexual está diferente? Né? Então, como a Renata muito bem falou, a gente tem um aumento da ansiedade, a gente tem fatores estressantes muito grandes dentro dessa pandemia. É o medo de ficar doente, é o medo de dentre os doentes, desenvolver um caso grave, medo da morte, é a incerteza de quando vai surgir uma vacina, incerteza de quando sua vida sexual vai voltar ao normal, incerteza de se as coisas vão voltar ao normal, se eu estou sintomático ou não, se eu posso passar para alguém ou não, se estou fazendo errado de sair para comprar comida no mercado, mesmo usando máscara, é tanta incerteza, inclusive para nós profissionais de saúde, que a gente tem recebido materiais, atualizações constantes em relação ao coronavírus, que isso acaba afetando, além de afetar a nossa saúde sexual, por decorrência, também por conseguinte, também afeta a nossa vida sexual também. Além de afetar a nossa saúde mental, afeta a nossa vida sexual. Quais são os casos que a gente tem visto mais? A gente tem visto um maior número de aumento de diagnósticos de disfunção erétil em pacientes homens cisgêneros, né? Ou pacientes trans, femininas, porque tem uma associação muito grande da disfunção erétil com a ansiedade. Então, ela atrapalha lá no começo, no próprio surgimento do desejo, naquela resposta linear que a gente teve. Quando não tem desejo, não tem excitação, e é muito difícil a gente conseguir ter uma ereção, né? Mas é possível também a gente ver outros diagnósticos, como anorgasmia e retardo de ejaculação, também associados muito fortemente com transtornos ansiosos, com respostas ansiosas por causa desse aumento do estresse. E um quadro que tem uma associação maior com o modelo circular, uma associação maior com mulheres cisgênero, pessoas trans em geral, é a redução da libido, né? Então, essa redução da libido tem um fator muito grande, uma associação muito grande com transtornos depressivos, com essa falta, inclusive com sintomas de depressão leve ou com o próprio estresse que gera essa falta de libido, falta de autoestima e falta de vontade. Pensar que você está nessa rotina de ficar isolado sempre com a mesma pessoa, ou de não ter mais material para você poder acessar, para poder ter um estímulo da masturbação, você já viu todos os seus vídeos pornôs que tem no celular, já viu toda a sua página do Xvideos, então perdeu a graça. Muita gente com essa perdeu a graça acaba perdendo a vontade, teve uma redução de libido. Mas, como a grama do vizinho é sempre mais verde, às vezes quando tá todo mundo falando que não pode fazer algo, é quando surge a vontade. Então, também foi visto por vários profissionais de saúde sexual que têm trabalhado com as queixas, que muitas pessoas estão falando que normalmente elas passariam 1 mês, 2 meses sem ter uma relação sexual, e isso não seria um problema tão grande. Mas agora, como elas não têm a opção
de nem ter a busca pelo sexo, elas não têm a opção de sair de casa, elas sentem que teve um aumento da libido. E isso tem gerado angústia também. É importante a gente falar que não só a falta de libido, mas como um aumento de libido, quando gera angústia, são assuntos para a gente poder tratar dentro de uma terapia sexual. Porque a angústia na vida sexual é uma das principais causas de a gente fazer os diagnósticos e acompanhar o tratamento dessa pessoa para que ela tenha uma vida sexual saudável e sem angústia. Quer adicionar? Só para complementar um pouquinho, saindo um pouquinho mais, falando nessa parte de angústia, é muito importante, e não há uma questão específica para o profissional de saúde que lida com sexualidade, mas eu acho que isso vale para todos, é extremamente importante a gente saber que a abordagem da sexualidade, a gente tem que eximir de qualquer tipo de preconceito. Por quê? Porque essas angústias a gente está ali para escutar e tentar ajudar aquele indivíduo que está trazendo as angústias. A gente não pode julgar, a gente não pode criar angústias para as pessoas. Por quê? Porque o que a gente vê muitas vezes nos profissionais de saúde é que as pessoas elas têm conceitos, né? Elas têm preconceitos muitas vezes, né? E elas por diversas vezes elas julgam e passam como é que eu vou dizer, a lidar com aquela pessoa de acordo com o seu julgamento, né? E isso é extremamente ruim. E muitas vezes a gente traz angústias para aquelas pessoas que elas não têm. O que para elas muitas vezes está ok, e você acaba transferindo a sua angústia no relacionamento que você viu no relacionamento dela, que você considera que é certo ou errado e que ela não tem nenhum problema com isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de angústia. A gente está ali para tratar a angústia do paciente, né? A gente não está ali para transferir angústias que não existem, baseado nos nossos conceitos ou julgamentos, né? Exatamente. Como a saúde sexual, ela é um lugar que é um tabu muito grande na sociedade, né? Então, a gente discute muitas coisas que são tabu. Me toca muito o que a Renata está falando, porque vai muito dentro do que eu trabalho. Eu especializo na atenção de saúde de LGBTQIA, né, de pessoas que são uma população minoritária, e como a gente sabe, no Brasil a gente tem um preconceito muito grande com essa população. E no momento vim aqui para a Inglaterra para poder continuar minha especialização em população de diversidade de gênero sexual não monogâmica e com práticas fetichistas. Então, essas queixas, elas vão chegar para as pessoas, né? Pessoas que vão falar para você que praticam BDSM, que praticam atividades sexuais que você não praticaria, ou que têm orientações sexuais diversas, além da heteronormativa, que é o que a grande maioria das pessoas deduz que todo mundo né? Então, a gente tem que lembrar que existe uma diversidade muito grande de gênero, uma diversidade muito grande sexual e de práticas sexuais. Então, quando a gente fala quando a gente presta assistência para esses pacientes que chegam com queixas e angústias, é importante a gente lembrar que a angústia não pode ser nossa, não pode ser transferida do paciente, guardar os preconceitos, porque o profissional de saúde também vive na mesma sociedade que esse paciente vive, e ele vai ter sido exposto, educado e criado dentro de uma cultura que vai carregar preconceitos e tabus. Então, a primeira coisa que a gente deixa é o preconceito do lado de fora do consultório, para poder orientar o paciente da melhor forma e não ser um fator estressante ou um fator de angústia dentro do acompanhamento desse paciente. Agora, retomando tudo, se masturbação está liberado, sexo com a minha parceria também, então não preciso me preocupar com nada, e aqui que a gente fala, especificamente que a gente começou a abordar o tópico de práticas sexuais diversas, né? Então, passar algumas orientações. Primeiro que, lá no começo da pandemia, alguns estudos avaliaram que um grupo de enfermeiros e profissionais de saúde que tiveram contato direto com fezes de pacientes com coronavírus desenvolveram casos também. E foi acionado um alerta de evitar o sexo anal e evitar a prática do beijo grego, a prática do rimming, que é a prática oral-anal, né? Então, de estimulação sexual oral-anal, que é uma prática que é muito comum e popularizada dentro da população LGBT+, principalmente para homens que fazem sexo com homens, né? Que é o principal meio de penetração, é o sexo anal. Então, a gente tem que também lembrar dessas existências diferentes, lembrar dessas orientações. Nesse momento, manter o uso de preservativo para os casais que estão vivendo juntos,
vai ser só mais um tipo de contato, né? Mas é lá naquela orientação que a gente deu no início, de pacientes que tem que sair, um dos membros do casal tem que sair de casa, ou que algum dos membros seja grupo de risco e o outro tenha tido contato, manter esse isolamento e evitar, inclusive, a prática do sexo anal, e a gente estimular outras práticas, que são as práticas do sexo virtual e outros tipos de estimulação também. A gente tem o guinage, que são as práticas sem penetração, e evitar o contato anal-oral. Dentro dos fetiches que a gente tem que falar, eu quero destacar um que na verdade, a gente não está falando de sexo anal, de sexo penetrativo, e não está falando exatamente do risco do coronavírus em si, mas um risco de parar na emergência e que a gente tem que evitar também qualquer risco desnecessário no período de isolamento, de evitar ter que procurar serviços de saúde, se teve como ter alguma prática preventiva. E nesse caso, é para falar da dendrofilia ou da inserção de objetos que não são objetos sexuais para poder ter estimulação sexual. A dendrofilia é o uso de legumes ou vegetais para poder ter estimulação sexual. Então, por exemplo, o uso na penetração, na autopenetração, na masturbação de pepino, abobrinha, cenoura. Existe um risco muito grande de perfuração de cavidade, existe um risco muito grande de infecção e exato, é um risco de emergência, né? Então a gente orienta neste período evitar usar objetos que não são objetos feitos para a prática sexual. Então, dá preferência para objetos sexuais, né? Objetos sexuais são os vibradores, os dildos, as próteses, elas sim são adequadas para uso na atividade sexual. E, finalmente, a prática do chemsex. Então, o chemsex não é uma prática que é tão famosa no Brasil, mas ela tem ganhado bastante popularidade, e fora do país já tem diversas festas e festas sexuais que o uso do chemsex é um uso bastante disseminado, principalmente na comunidade LGBTQIA+. O que é o chemsex? É o uso de drogas estimulantes na prática sexual para poder melhorar a resposta ou aumentar o estímulo sexual. Então, o uso de MDMA, ketamina, GHB, cocaína ou demais drogas que mudam o seu estímulo, a sua sensação durante o ato sexual, né? Existem riscos muito grandes com o chemsex, a gente poderia gastar um tempo muito grande falando disso, mas é importante a gente lembrar que dentro desse período de isolamento, o uso do chemsex pode levar a quadro, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, pode levar a quadro de overdose, isso também é um risco para você parar em serviço de emergência, ou a gente tem que trabalhar também com possíveis casos de abstinência, para quem não tem conseguido o fornecimento da droga, fazer o uso, porque o chemsex pode levar em algum momento a disfunções sexuais. Quer adicionar alguma coisa, Rê? Não, eu acho, só lá quando a gente falou um pouquinho em relação às práticas sexuais, que a gente falou da questão dos nudes, né, que é uma recomendação também de algumas sociedades de sexualidade, depois do contato, como está relacionado com o contato, são as medidas que a gente tem que tomar com o uso de telas, né, tablets, de computador, de depois fazer uma higienização quando a gente está fazendo algum tipo de prática sexual que envolva, né, essa questão mais digital, né? Exatamente. A sua tela do celular é um foco e a gente tem que limpar o celular também antes de usar ou se tocar e se penetrar. E já que estamos falando de práticas sexuais, é importante falar dos métodos preventivos. Eles continuam com a mesma orientação, a gente adiciona agora a orientação da higiene. Higiene é importante para evitar que você se exponha, né, ao coronavírus, e se tiver contato com outras pessoas, a higiene é mais importante ainda, principalmente para quem compartilha objetos sexuais. O uso da camisinha externa e interna continua. A gente não fala, a gente evita falar camisinha masculina ou feminina, porque, lembrando, existem homens com vagina e mulheres com pênis. Então a gente fala ou camisinha peniana e vaginal ou camisinha externa e interna, tá? A gente passa as orientações desse uso para manter essas práticas, né, e evitar contaminação, evitar transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis dentro desse período. Então, a gente continua com os cuidados e orientações gerais, o uso das camisinhas, e para pessoas que fazem prática de sexo oral, principalmente mulheres lésbicas, mulheres que praticam sexo com mulheres, o uso de dental dams, camisinha e dedeiras de látex para penetração, né? Mas também, isso a gente não pode esquecer que casais heterossexuais também fazem sexo oral vaginal,
e o uso desses métodos preventivos também é importante. Rê, quer adicionar? Não, acho que você falou tudo aí e, mais uma vez, acrescentar essa questão de a gente pode ter a utilização de objetos sexuais, mas sempre evitar compartilhar, né? Cada um com o seu, ou fazer uma higienização adequada, pode. Isso. Se compartilhar, é importante usar a camisinha no objeto e higienizar o objeto antes de fazer o compartilhamento. Né? E falando de método preventivo, eu queria aqui puxar um pouquinho para o meu campo, que é para a prevenção e saúde LGBT, que é o uso do PrEP, né? O que a gente, falando de controle de pandemia, além do coronavírus, a gente tem uma pandemia muito grande que está aí há 3 décadas, mais de 3 décadas no mundo, que é a pandemia do HIV. E o PrEP é uma forma de prevenção que a gente teve inserido no Brasil nos últimos 2 anos, que é uma prevenção farmacológica para a transmissão do HIV. É o momento de usar PrEP se você está isolado e você pretende pausar o seu PrEP porque não está tendo atividade sexual, é possível sim pausar sem ter complicações. Então, para o homem cis, a suspensão do PrEP é orientada após 2 dias depois da última transa. Por quê? Para a concentração anal ou enquanto passivo, né, receptor no ato sexual, ou enquanto ativo que tá penetrando, esse período de concentração do PrEP, ele vai se manter por até 48 horas, vai manter essa proteção. Já para pessoas com vagina, para a concentração vaginal, para todas as pessoas demais, a suspensão é orientada até 7 dias depois da transa, porque na vagina, no canal vaginal, essa concentração ela demora mais para chegar na quantidade mínima de concentração do PrEP para garantir que você vai estar, sim, protegido ou protegida contra o vírus HIV, tá? Os sintomas, e depois você pode retornar, é importante sempre fazer o acompanhamento, para quem faz uso de PrEP, fazer o acompanhamento com médico ou médico infectologista que tem prescrito, mas os sintomas, não existe um risco tão grande, e é importante o retorno ser feito de acordo com o início do PrEP, antes mesmo de começar. Então, sob orientação médica, com acompanhamento com os exames de testagem, dos exames da prevenção combinada, e com o período mínimo de, para homem cis, 2 dias antes da próxima transa, ou 7 dias antes para todas as pessoas demais, tá? Edu? Oi. Só uma coisa, o slide saiu. Tem como você apertar em cima dele, por favor, para voltar? Qual slide que a gente... Alguém o entrou método com de uma preventivo. apresentação junto. Foi. Voltou? Peraí, vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Só um segundinho. Peço desculpa, gente. Falhas técnicas. Voltou? Para mim, não. Agora Não. foi. Voltou. Perfeito. Tá. E ainda para falar sobre... Bom, o último slide tá tudo ok. A gente falando sobre o PrEP. Certo? Só lembrando para eventuais alunos de anos mais básicos, né? Quando ele fala PrEP, ele está falando do que a gente faz, da medicação que a gente pode fazer para os pacientes portadores de HIV pré-exposição, né? Exato. Portadores de HIV, não, desculpa. Para evitarem pegar o HIV, né? Exato. O PrEP é um protocolo também, uma outra aula só sobre PrEP que a gente consegue fazer, mas o PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, para pessoas que têm exposição de risco, no Brasil o protocolo tem sido usado principalmente para pessoas com exposição de risco, então, principalmente homens que fazem sexo com homens, população trans, população carcerária e moradores de rua, que tem um risco muito maior de contrair o vírus HIV. Então, essas pessoas fazem uso do PrEP, que é uma medicação antirretroviral que vai ser usada como uma barreira química para evitar o contágio com o vírus HIV. Tá? E, inclusive, a gente falando da HIV, essa pandemia que a gente tem vivido nos traz uma lição em relação ao controle da pandemia para uma doença que dentro da comunidade LGBT tem sido uma pandemia que a gente tenta fazer um controle há muito tempo, né? Então,
Hoje no Brasil a gente usa a prevenção combinada para o controle do HIV, que não é só da população LGBT. Então tem um aumento, no Brasil principalmente, um aumento de casos em população jovem, heterossexual, população idosa, tem sido muito grande. Na última década foi um aumento de 30% dos casos, que de novo a gente está na contramão do mundo em relação ao avanço do HIV, né? Então, no Brasil, a gente hoje faz uso da prevenção combinada, que são essa mandala cheia de ações que a gente tem para poder evitar o avanço do HIV. Além do PrEP, a gente tem a profilaxia pós-exposição, a testagem regular, o tratamento de todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, que a gente lembra que pessoas que têm a carga viral indetectável são intransmissíveis, né? Então é importante a gente tratar todas essas pessoas. O uso de preservativo interno e externo, aqui a gente vê que está até desatualizado a prevenção falando de masculino e feminino, e inclusive o uso de gel lubrificante para evitar fissuras, evitar acidentes, lesões na atividade sexual que podem ser porta de entrada do HIV. Diagnosticar e tratar pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e HIV. Imunização, então a gente tem a imunização para hepatite B, para HPV, para hepatite C, imunização para hepatite B, para HPV e para hepatite A, para homens que praticam sexo com homens, e a prevenção da transmissão vertical, né, nas gestantes. Dando um exemplo aqui da Inglaterra, na Inglaterra existem as clínicas de saúde sexual, que elas fazem o acompanhamento de pessoas vivendo com HIV e fazem acompanhamento de outras infecções sexualmente transmissíveis. E o impacto do isolamento do coronavírus afetou também a transmissão dessas doenças. Então, diminuiu, teve uma queda aqui na Inglaterra, que a gente tem uma cepa da gonorreia ultra resistente, teve uma diminuição de 80% nos diagnósticos de gonorreia e no uso de profilaxia pós-exposição, que são para pessoas que tiverem exposição de risco, e dentro das 72 horas após a exposição de risco, elas fazem uso de medicação antirretroviral para poder evitar a contaminação com o vírus HIV, uma redução também da PEP. Isso significa que a gente consegue, mantendo essas práticas adequadas, orientações adequadas, controlar mais de uma pandemia dentro desse período de isolamento, né? Fazendo testagens adequadas, isso nos traz abre nossos olhos para uma possibilidade para o Brasil também, além da gente controlar o coronavírus, aproveitar esse momento de isolamento. Você quer complementar alguma coisa? Acho que você falou tudo. Falou muito bem. E falamos tudo mesmo, porque a gente já terminou o nosso tempo. Eu queria agradecer todo mundo que assistiu, queria agradecer Rê de novo pelo convite, sempre uma honra gigantesca compartilhar espaço com você. E eu deixei aqui minhas redes sociais, as redes sociais da Rê, para quem quiser continuar acompanhando. Eu produzo vídeos, produzo material informativo em relação à saúde sexual e saúde LGBT no meu Instagram, na minha página do YouTube, e convido todo mundo a seguir, tirar dúvidas, conversar. E também deixo espaço aí para a Rê se despedir e agradecer. Bem, queria agradecer a Fernanda, representante aí da Liga da Unigran Rio, até porque eu já fui professora da Unigran Rio também, já dei aula aí com o Jorge Brola, né? Então, queria agradecer a presença. Não sou tão informatizada assim como o Edu, né? Não tenho rede social, não sou das mais sociais assim, mas concordo com você, essas trocas são muito bacanas e eu acho que gostaria de parabenizar as ligas por estarem dando uma importância a esse tema de extrema relevância e que, infelizmente, até hoje é um tema muito pouco abordado dentro das universidades e que os currículos precisam ser revistos quando diz em relação a essa parte da abordagem de diversidade de gênero, de abordagem de sexualidade, porque é uma coisa muito falha e a gente vê que a gente está formando novos médicos que ainda têm um contato muito pequeno ou muitas vezes nem tem, né? E cada vez mais eu acho que é um tema que vai ganhar e vai atingir uma importância maior. Então, a gente precisa discutir isso dentro das universidades, né? Então, eu acho que esse espaço que está sendo dado ele é extremamente importante, né? E poder lembrar, assim,
meu caso, pelo menos, há muito pouco tempo eu estava aí na posição que a Fernanda estava, como ligante, acadêmico, buscando informação. Então, eu parabenizo muito todos os acadêmicos que estão aqui, que estão se atualizando nesse período de isolamento, que é de pensar assim que estudante não tem por que buscar informação e vocês estão tendo esse esforço. Isso é muito legal. Isso mostra, dá uma esperança muito grande para a gente que está agora do outro lado, né, trabalhando, está do outro lado ensinando, dá uma esperança muito grande dessa nova geração que está vindo, de como vai ser a abordagem, com população diversa. Eu falo muito da comunidade LGBT, porque assim, eu sou um homem cisgênero homossexual, e eu acho que é importante pessoas de dentro da comunidade trazerem uma união, uma discussão de representatividade, uma pauta identitária para dentro da medicina também. Então, a gente começar a falar desses temas, porque na medicina, em geral, os currículos não abordam de forma adequada, ou simplesmente não abordam saúde da população LGBTI, não abordam sexualidade. Então, esses temas que são tabus sociais não podem ser um tabu, porque eles existem e a gente tem que dar visibilidade para esses temas e para essas pessoas, né? Então, é importante lembrar que todo mundo aqui que vai ser profissional de saúde, a gente já teve desse lado daí também, a gente está buscando informação, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão buscando informação também. Ai, que bom. Muito obrigada. A gente teve 3 perguntinhas, dá tempo? Dá. Dá tempo, Rê? Dá. A primeira pergunta foi: é normal perder a libido durante esse período de pandemia? Como fazer para lidar com isso? Rê. Responde. Então, eu acho que assim, a gente pode responder juntos. Eu acho que como explicado. Então, esse período de pandemia, ele é um período que ele envolve uma série de modificações, né? Tanto no que a gente diz em relação aos relacionamentos, um maior convívio, um maior uso de álcool, como fatores que vão interferir diretamente nessa questão do desejo. Então, a gente tem um índice maior de estresse, a gente tem uma população que está vivendo baseado no medo, seja o medo de infecção, seja o medo de morrer por conta de coronavírus. Então, tudo isso acaba influenciando dentro daquele ciclo de resposta sexual, sim, né? Então, pessoas que têm algum tipo de doença, né, principalmente as doenças psiquiátricas, elas confinadas dentro de casa, elas estão mais expostas a ter uma agudização desses quadros, e tudo isso pode influenciar, sim. Tá? Uhum. Quer complementar isso? A gente tem que lembrar, igual a gente comentou aqui na palestra, o fator psicológico, a saúde mental, você não precisa de um diagnóstico, você não precisa ser uma pessoa com diagnóstico de transtorno depressivo ou com diagnóstico de transtorno de ansiedade para poder ter algum acometimento, algum tipo de estresse, algum estresse psicológico durante esse período da pandemia, né? Então, afeta todo mundo, a saúde mental de todo mundo, de alguma forma, é afetada pela limitação de mobilidade. Então, eu estou isolado, pela incerteza, pela insegurança, são vários os fatores que a gente pode listar aqui que acabam afetando nossa saúde mental e, de alguma forma, vão afetar a nossa resposta sexual, seja ela dentro do modelo linear ou do modelo circular. O fator psicológico, ele está inerente nessas respostas sexuais, né? Então, para homens e mulheres, cisgênero, transgênero, ou qualquer identidade de gênero, para todas as pessoas vai ter algum tipo de acometimento dentro da sua resposta sexual, né, do desejo, porque o fator psicológico acaba envolvendo. E a pergunta também coloca como que a gente resolve isso. Primeira parte é reconhecer o problema, né? Então, quando a gente reconhece qual que é onde está a fonte do nosso problema, se é por causa do estresse, se é por causa da rotina, se é alguma coisa fisiológica, né? Então, se pode acontecer, sim, de alguma alteração fisiológica, alguma doença, alguma enfermidade que começou a surgir agora. Primeira coisa é reconhecer o problema. A segunda coisa é, no momento que eu reconhecer o problema, buscar ajuda. Então, existem os profissionais que trabalham com saúde sexual hoje no Brasil, os psiquiatras, psicólogos, ginecologistas, os urologistas, os terapeutas sexuais, né, que a gente tem que lembrar, que eu vou puxar a sardinha de novo para mim, os sexólogos, né, ainda não é uma especialidade reconhecida, mas é sim uma subespecialidade de várias, e uma área que médicos generalistas, médicos de atenção primária,
o médico do postinho pode, sim, estar bastante preparado para poder te auxiliar. Então, é importante você lembrar que você tem auxílio do serviço de saúde, inclusive saúde pública, tá? Reconhecer o problema, busquei ajuda, seguir as orientações do profissional de saúde sexual. Né? Então, acho que essas são as principais orientações que a gente tem que passar para quem reconhece que tem está desenvolvendo algum problema. E lembrar que em tempos de pandemia também não adianta você querer estar na sua melhor versão, né? Exato. Porque a pandemia, ela explica e é justificável várias situações e a gente não vai estar no nosso melhor momento. Como o Edu mesmo falou, todo mundo tem algum grau de comprometimento psicológico, não necessariamente uma doença, mas vai ter um acometimento psicológico que vai interferir em diversas fases da sua vida, inclusive na sexual, né? Exato. Agora, outra pergunta que fizeram. Antidepressivos afetam a libido? Se antidepressivos afetam a libido? Sim. Sim, a gente tem, inclusive, os inibidores da recaptação de serotonina são os principais medicamentos antidepressivos que têm uma influência na libido, né? Então, toda vez que é prescrito algum antidepressivo, a gente tem que fazer o acompanhamento da resposta sexual dessa pessoa. Para alguns quadros que a gente faz, por exemplo, tratamento de hábitos compulsivos, com aumento do impulso sexual, o antidepressivo pode ser até uma forma da gente controlar, da gente trabalhar esse impulso sexual, diminuindo um pouco uma libido muito aumentada. Ou então, para quadros de ejaculação precoce, alguns protocolos orientam o uso de antidepressivo para poder prolongar esse tempo de estimulação até chegar no orgasmo e ejaculação para pessoas que têm próstata, vesícula seminal e pênis, que vão ter essa resposta, né? E sim, você sentiu que teve alguma alteração da sua resposta sexual, uma diminuição da libido com o uso de antidepressivos, isso tem que ser comunicado para o profissional de saúde que está acompanhando sua saúde mental. Entendi. Mais uma pergunta. É possível diferenciar a orgasmia com desinteresse sexual no parceiro ou na parceira? Sim. Sim. O que você ia responder? Você ia responder não? Pode responder, eu vou deixar para você. Não, eu acho que vale a diferença. Não, eu acho que assim, se é possível, são coisas que estão muito juntas, essa questão da diminuição do desejo e da anorgasmia, né? Se sempre a gente consegue ter essa divisão bem definida, não, porque na verdade tudo é uma questão tudo muito junta, né? Mas a gente eventualmente a gente consegue definir, eu acho que dá para definir isso um pouco melhor, essa questão o que a gente vê muitas vezes, né, que é difícil de definir para paciente, é porque muitas vezes, e aí agora eu vou puxar um pouco, né, para, vamos dizer assim, para as pessoas que não têm pênis, né, é mais difícil elas saberem, identificarem o que é um orgasmo, e às vezes elas já sentiram e não sabem, né? Porque em quem tem pênis isso é mais fácil, porque é visível, né? Então, que não é o caso, mas a gente tem uma diferença entre desejo sexual hipoativo e anorgasmia. São situações diferentes. Mas muitas vezes eu concordo que se embolam, mas pode falar a sua posição, não tem problema a gente ter discordante. A ejaculação não necessariamente é o orgasmo, né? Não. Então, podem ser concomitantes, a grande maioria das vezes são concomitantes, mas existem formas que pessoas com pênis vão chegar ao orgasmo sem ejaculação ou sem estimulação peniana. Então, sim, tem como a gente trabalhar isso, mas cada caso é avaliado individualmente, porque a gente tem que ver quais são os fatores predisponentes, né? A gente tem que afastar um pouquinho essa ideia de que a parceria é responsável por trazer, por dar o prazer, por dar o orgasmo, né? Então, o ato sexual, ele é um ato que acontece internamente, então acontece no seu psicológico e acontece com outra pessoa ou não. Lembrando que masturbação também é um ato sexual que pode acontecer consigo mesmo. E tem gente que não vai ter orgasmo nem com a masturbação. Então, não vai depender de quão boa, quão ruim a sua estimulação, porque eu acho que a pergunta foi um pouquinho nesse sentido, né? De se
se eu estou estimulando bem, eu vou conseguir reconhecer se é falta de desejo, se é reconhecer se é orgasmo, dependendo do meu estímulo. E às vezes pode ser que tem uma dificuldade até da própria pessoa que está recebendo estímulo saber reconhecer ou saber aceitar esse estímulo e gerar uma resposta. Então, cada caso é um caso, pode sim ter uma associação, mas não sempre. Então, a falta de desejo pode sim levar a uma anorgasmia, mas a anorgasmia pode ser independente. Eu vi que alguém perguntou, apareceu aqui para mim, se a anorgasmia tem tratamento. Sim, tem tratamento. Tá? Durante a terapia sexual, a gente aborda quais são os fatores que estão levando à anorgasmia, a gente aborda qual que é o entendimento dessa pessoa em relação à saúde sexual, em relação ao que é o orgasmo, ao que é a ejaculação, ao que é a excitação, ao que é desejo, porque às vezes é um fator educativo, essa pessoa pode sim ter tido algum orgasmo na vida, só que nunca soube reconhecer, ou então espera que isso seja alguma outra coisa, algum orgasmo idealizado, são vários fatores, a gente tem que conversar dentro de uma terapia, do processo terapêutico. Importantes, porque muitas dessas perguntas em relação aos tratamentos das disfunções sexuais, né, e a gente vê muito isso na prática, frequentemente os pacientes eles vêm em busca de uma medicação milagrosa, né, que vai mudar a vida. E quando a gente começa a estudar essa questão da sexualidade, das disfunções sexuais do tratamento, né, é uma abordagem multidisciplinar. Não existe uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas de sexualidade, né? Então, no caso da disfunção erétil, né, do sexo masculino, existe, né, o Viagra, e não necessariamente ele vai resolver todos os problemas. Ele pode, muitas vezes, resolver o problema da disfunção erétil e nem sempre isso acontece, né? Então, a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar e não adianta a gente achar que vai ter uma pílulazinha mágica que vai resolver. Então, muitas vezes isso envolve um acompanhamento com médico, um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento com fisioterapeuta, né? A terapia, né, sexual, né? O acompanhamento psicológico, ele é extremamente importante, né? A gente tem aquela terapia regular para o tratamento das disfunções, né? E muitas vezes as pessoas acham que vai ser só um remédiozinho, não, aquele papo de ficar conversando, e a gente precisa orientar, a gente precisa ensinar, explicar o que acontece. Então, tem todo um processo de educação sexual, né? Um processo de busca por diversos fatores e aspectos que podem estar interferindo, né? Buscar a história sexual. Então, tudo isso é importante. Então, é uma equipe multidisciplinar, não é uma pílulazinha milagrosa que vai resolver as disfunções sexuais, né? Então, e é um tratamento normalmente até mais prolongado, não é uma coisa que você vai lá e numa primeira consulta você vai receber uma orientação e daqui a um mês você vai voltar com seus problemas resolvidos. Não é assim, né? A gente fala que, embora seja uma terapia breve, né, que é uma terapia que pode ser resolvida com uma queixa, pode ser resolvida com até 20 sessões, mas pode ser que leve mais, pode ser que leve menos, pode ser que necessite de uma terapia processual, que é o acompanhamento com um profissional de saúde mental, especificamente resolver uma situação de saúde mental antes de abordar uma situação de saúde sexual. Pode ser um fator só educativo, bastante coisa. Isso. Perfeito. Eu tô aqui, minha internet caiu no celular, mas eu tô aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Mas eu já tô voltando já para o outro. Ana, fizeram essa pergunta, acho que você já acabou de responder, né, sobre buscar terapia online nesse período, poderia melhorar a vida sexual do casal em relação à saúde mental? Sim, a terapia, bom, a gente tem um serviço de terapia online, ele é mais uma forma de atendimento, né? A gente está agora com o serviço de teleconsulta permitido no Brasil, mas também o serviço terapêutico online, ele não é que você precisa fazer um exame físico, né, para a saúde mental. Então, permanece uma forma ótima para poder auxiliar casais, auxiliar pessoas que estão apresentando disfunções. É um novo mecanismo que a gente tem agora e, inclusive, foi uma porta que a gente viu como uma oportunidade de poder trabalhar e acessar melhor o paciente, sem expor riscos no período que a gente pode estar dando prestando esse tipo de serviço. Como eu falei um pouquinho lá no início em relação a uma paciente, que a gente tem visto, às vezes, que muitos pacientes que estão procurando telemedicina, né, não são com questões físicas propriamente ditas, e a gente está vendo
que essa pandemia ela traz muitas coisas novas, traz muitas angústias e as pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Eu tenho tido uma procura grande para pacientes que muitas vezes a questão que ela te ligou, você resolve em 5 minutos e você fica 60 minutos numa consulta escutando, porque são pessoas que estão com angústias trazidas pela pandemia, sejam angústias novas, sejam angústias que foram já pré-existentes e que foram agudizadas. Então, assim, é possível, sim, a gente diminuir essas angústias e lidar com esse tipo de atendimento, né? E é isto. Mas, desculpa, pode falar. Tem mais alguma pergunta? Alguém está com mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Vamos aproveitar que eles estão aqui. Vamos aproveitar esse momento único que eles estão disponíveis para a gente. Mas acho que ninguém mandou mais nenhuma pergunta aqui, não. Flávia, minha vice maravilhosa, você quer falar alguma coisa? Porque sem Ana Flávia, sem Iago, não tem Fernanda, né? Então, Flávia, você quer falar alguma coisa? Só queria agradecer a presença do Dr. Eduardo e da doutora Renata por aceitarem o nosso convite, estarem aqui presentes sábado com a gente. Agradecer a todo mundo que viu, que participou. Eu acho que é um assunto que a gente fala muito pouco, mas que a gente precisa sempre estar falando, porque é um assunto de interesse de todo mundo. Por ser um tabu, a gente não comenta sobre isso, é muito fechado. Então, assim, nós aqui presentes, eu espero que isso tenha aflorado na gente para a gente falar mais sobre isso, para a gente deixar esse assunto pertinente e presente em todos os lugares, seja para a gente conversar com família, conversar com amigos. Nós que fazemos medicina também temos aqui gente que faz enfermagem, outra área da saúde, ou nem mesmo fora da área da saúde, é um assunto muito importante para a gente. Então, só agradecer por vocês terem separado esse tempinho para poder falar desse assunto para a gente. Obrigada, Fernanda. Tiver mais uma dúvida aqui embaixo. Pode falar. O tratamento da terapia sexual necessariamente precisa também ter a fisioterapia pélvica? Ou, em alguns casos, só a terapia sexual resolve? Não. A terapia sexual ela vai abordar vários diagnósticos, né, diferentes. Então, fisioterapia pélvica, para quando tem indicação adequada para o diagnóstico que é feito, sim, ele vai ser bom, mas só que a gente tem fatores que são só psicológicos, então não é indicação para todo mundo. Tem que ver, igual a gente indica para outros casos que não são dentro da saúde sexual, né, a gente vai ter pacientes que vão precisar, determinados diagnósticos vão se beneficiar da fisioterapia, a fisioterapia pélvica está direcionada para determinados diagnósticos. O tratamento é sempre individualizado, né? Vai depender do que a gente tem de diagnóstico e o que a gente precisa de acompanhamento, né? Perfeito. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Vocês. Que a Flávia falou, por vocês terem disponibilizado esse tempinho para ficar com a gente. Todo mundo amou, nós recebemos milhares de mensagens no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, todo mundo amando. E gostaria de agradecer, é isso. A Liago está de portas abertas para vocês. E muito obrigada por tudo, gente. Obrigada por terem tornado o nosso sábado um pouquinho mais conhecido. Ótimo. Isso, muito obrigada. Queria só deixar o convite aberto antes de despedir a gente e todo mundo aproveitar o resto do sábado. Durante o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, eu vou estar fazendo algumas palestras. Ainda nem tinha conversado com a Renata sobre, mas eu convidei alguns colegas também da comunidade LGBT para poder falar um pouco sobre saúde sexual, conceitos básicos, né, e sobre saúde LGBT. Então, eu vou estar fazendo algumas palestras. Essas palestras a gente vai estar colocando um valor para poder direcionar essas doações para auxiliar comunidades, ONGs e serviços de caridade para a comunidade LGBT, lembrando que a população trans no Brasil, grande maioria, vive em condições de vulnerabilidade, então essas ONGs são as principais formas de auxílio, né, para muitas pessoas trans, que são meus pacientes, minha área de estudo e paixão. É importante, então, a gente está fazendo essa atividade, eu tomei a iniciativa de fazer essa atividade, de oferecer palestras em troca como uma atividade beneficente. Vou colocar no meu Instagram, então quem quiser acompanhar, ver quando é que vai ser as datas, tudo mais, vai estar tudo atualizado no meu Instagram a partir de amanhã, tá bom?
Tá ok. ótimo. Muito obrigada, viu, gente? E agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente hoje, acompanhando. Chegamos a 229, Flá? Foram 229 pessoas simultâneas aqui com a gente. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, gente.